Então, primeiro eu trouxe uma frase de Paulo que está em 1 Coríntios que fala o seguinte: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então a gente sabe muito bem, né, que o espírito é lógico que pertence a Deus, mas aí a gente pensa, o nosso corpo é nosso, né? Não, o nosso corpo não é nosso. O nosso corpo é empréstimo de Deus para nós, para durante o tempo que a gente estiver encarnado com esse corpo, a gente conseguir alcançar as virtudes eternas, aquelas virtudes do nosso espírito, da nossa alma. É através das encarnações. Então a gente precisa do corpo. Mas o corpo não é nosso, o corpo é empréstimo. Tanto que a gente desencarna, não é quando a gente quer, é quando está na hora. Lógico, tirando as exceções, né, gente? Mas assim, se a gente não infringir a lei de Deus, a gente desencarna quando está na hora de desencarnar, e que não é a nossa hora, né? Mesmo as doenças, muitas delas a gente até tenta evitar e não consegue, né? Então, a gente entende que o corpo é empréstimo divino com o único objetivo de ser instrumento para o nosso progresso evolutivo. No Livro dos Espíritos pergunta qual que é o objetivo da encarnação, e a gente sabe que é fazer com que um dia a gente chegue a quase perfeição divina. E o outro objetivo é fazer com que a gente cumpra a parte que nos cabe na obra da criação de Deus. Então, a parte que nos cabe é aquela parte que a gente se comprometeu antes de encarnar. Aquela programação reencarnatória, né, que a gente fez com os nossos anjos da guarda e com os espíritos mais elevados, né, responsáveis por essa parte, né, da programação reencarnatória. Então, aquilo que a gente se comprometeu lá é compromisso. Compromisso é algo assim que a gente assumiu, dizendo, confirmando que iríamos realizar. É claro que muitas vezes a gente fala que vai realizar, mas quando chega aqui, a gente não dá conta. Tudo bem, a gente volta com aquele compromisso a ser realizado, mas não deixou de ser um compromisso. E é essa a maior missão nossa na Terra. Lógico, a primeira, sair da Terra melhor que chegamos. E a segunda, cumprir com as missões que nos cabem na vida de forma individual. Missão com os nossos familiares, com a sociedade, com a natureza, para com os animais, vegetais e por aí vai, né? São os nossos trabalhos, as nossas atribuições na vida, que todas elas têm o único intuito de nos fazer crescer, ou diminuir débitos do passado, ou fazer a gente crescer e desenvolver virtudes, né? De toda forma, é sempre para o nosso bem, para o bem do nosso espírito. Aí que então a gente entende que a vida, ela nos é dado, tanto a vida em espírito quanto no corpo, para o aprendizado do amor. A gente está aqui para aprender a amar. Independente das missões individuais de cada um, todos nós estamos aqui para aprender a amar. Amar mais a nós mesmos, amar mais os parentes, amar mais os vizinhos, as pessoas e os seres todos que Deus criou. É o aprendizado do amor, que vamos dizer assim, na verdade é o único aprendizado, porque os outros todos têm relação com ele. Quando a gente aprende a amar tudo, né? E é esse que é o objetivo maior da vida. Mas a gente sabe que cumprir com os deveres da vida para com os nossos, principalmente com os nossos parentes mais próximos, né? Difícil, não é? Porque é lá no nosso lar que a gente encontra os nossos maiores amores, mas também os nossos maiores dissabores. E é lá no nosso lar que a gente se coloca tal qual somos, sem máscaras. E lá, então, é o lugar, e tá certo, é o lugar onde que a gente tem que ter maior liberdade, claro, né? Não tá errado, não. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, que essa liberdade também traz consequências, que muitas vezes, por nós nos despirmos, né, daquelas regras sociais que nos governam aqui em sociedade, aí a gente acaba que demonstra verdadeiramente quem a gente é. E muitas vezes fica mais grosso do que é perante as outras pessoas, né? Ou seja, nós nos apresentamos tal qual somos verdadeiramente, sem máscaras, sem polimento,
muitas vezes sem a educação necessária que deveria reger todas as relações. Mas muitas vezes a gente esquece disso, né? Então, e esses trabalhos, esses deveres, o cumprimento desses deveres, requer, então, essa atenção, esse cuidado, né? Essa vigilância com os nossos vícios e defeitos, com as nossas paixões interiores, para que a gente consiga tratar principalmente os nossos mais próximos dentro do nosso lar com todo o respeito e carinho que são devidos, tá? No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente encontra o seguinte, que o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo e em seguida para com os outros, que o dever é lei da vida. E a gente, então, aqui a gente vê aquilo que eu sempre faço, né? Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como amamos a nós mesmos. Então, o dever é isso, é a obrigação moral da criatura, primeiro para consigo e depois para com os outros. Por quê? Primeiro, a gente tem o dever de nos amar, nos tolerar, nos perdoar, né? E a partir daí, então, a gente passa a ter a capacidade de amar, perdoar e tolerar o outro. Então, assim, a gente cumpre o dever para conosco e o dever para com o outro. O que é moral? Moral é a regra de bem proceder. E a gente já vem com todas as leis morais na vida, encrostadas na nossa consciência. Quando Deus nos cria, Ele nos cria com as 10 leis morais e divinas. Então, a moral é a regra do bem proceder, de como eu vou discernir o que é bem do que é mal. E isso, então, já está dentro da nossa consciência. Aí a gente fala assim, Git, então por que muitas vezes a gente não consegue viver com moralidade? Porque se essas regras de bem proceder estão dentro de nós, como que a gente não consegue acessar? É porque muitas vezes, para a gente acessar uma regra de moralidade, a gente precisa abrir mão de um vício, de uma paixão, de um defeito. E a gente, então, não abre mão. Então, a gente acaba indo contra a lei de Deus, sendo imoral, né? Agindo de forma ilegal ou imoral, né? Então, mas que as regras existem dentro de nós, existem. Desde de quando nós fomos criados, né? E essas regras de bem proceder, que difere o que é bem do que é mal, funda-se na observância da lei de Deus. Então a gente sabe que toda vez que a gente faz o bem, a gente está procedendo de acordo com a lei de amor, que é a lei de Deus. E toda vez que a gente cumpre a lei de Deus, a gente é feliz. Então, quando nós somos morais e éticos, a gente então é feliz. Porque a gente não vai contra o que Deus quer, o que Deus espera de nós. Aí o Paulo falou em Romanos que não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com bem. É aquilo que eu já falei algumas vezes, né? Quando alguém te bater numa face direita, oferece também a esquerda. Não quer dizer para que a gente permita que o outro nos maltrate. Não é isso que Jesus quis dizer. Porque oferecer uma face, alguém bater numa face e a gente oferecer a outra, significa, quando alguém te fizer o mal, faça o bem. É a outra face, né? Uma face do amor, é o ódio, a outra face, né? Tolerância, intolerância, a luz, a sombra. São as faces de uma mesma moeda. Mas, então, ou seja, toda vez que alguém nos fizer mal, que a gente faça o bem. Aí nós estaremos observando a lei de Deus, que é a lei de amor. E assim nós estaremos sendo felizes. Aí fala, mas quer dizer, e realmente Jesus tem uma frase que eu não trouxe, eu esqueci, que fala assim, toda vez que alguém te ofender, ore por ela, né? Se alguém te caluniar, ou seja, apoie essa pessoa, independente do mal que ela fizer. Porque o que acontece? Existe o pecador e o pecado. Nós não podemos ir a favor do pecado. O sim é sim, o não é não. A gente não pode começar a desvirtuar a nossa moralidade, a nossa ética, e começar a ser a favor
de erro, não. Mas é diferente do que apoiar o pecador, vamos dizer assim, aquele que errou, para que esse se restabeleça na vida e se torne uma pessoa melhor. E nós também, isso é uma forma de caridade, não é? Nós também gostaríamos que fizesse isso. Toda vez que a gente erra, a gente quer ser perdoado. Isso é um jeito de perdoar, não é? Ou seja, perdoado é dar outra chance para que eu faça melhor amanhã, né? Não apoiar o que eu fiz de errado. Claro que não. Erro é erro, tá? E a gente tem que lembrar que hoje em dia não basta a gente não praticar o mal, porque muitas pessoas têm mania de falar assim, mas eu não faço nenhum mal. Só não fazer o mal é muito pouco. Né? O que a gente tem que fazer nesse momento da humanidade é o bem. Para não fazer o mal, basta a gente ser preguiçoso, ficar na omissão, não querer se envolver com o problema do outro, não é? Não vou me envolver com o problema, não, o problema é do outro, não é? E a gente não faz, ou seja, não faz nenhum mal. Mas isso acaba sendo muitas vezes um mal. A omissão de socorro é, por si só, um mal. A pessoa acha que não fiz nada. Fez. Por si, só de não ter feito bem, já fez o mal. Né? Muitas das vezes. Por isso, inclusive, que faz parte da legislação humana que quando a gente passar numa estrada e tiver uma pessoa acidentada, a gente tem, por lei, que parar e ajudar. Porque daqui meia hora aquela pessoa pode estar morta. Quer dizer, precisava da primeira pessoa para ajudar. Né? Então é lei, a gente não pode omitir socorro. E essas almas, né, espíritos, nós evoluímos sempre através do trabalho. Então o trabalho da vida, qualquer forma de trabalho em vida, é necessária para que a gente consiga alcançar um dia essa perfeição. Né? E essa perfeição que a gente vai alcançar, ela é obrigatória para todo mundo. Todos os seres criados por Deus vão um dia chegar a essa quase perfeição divina. É claro que para a gente evoluir, a gente precisa de tempo e de esforço. Então, quanto maior é o tempo que a gente demora na evolução, é porque foi menor o esforço, tá claro? Agora, quanto mais a gente se esforça, menor é o tempo que a gente gasta, maior é a nossa agilidade em evoluir. Então, já que a gente foi criado para um dia chegar à quase perfeição divina, e que quanto mais evoluído nós formos, mais felizes nós seremos, que não foi isso que foi dito aqui? Porque quanto mais a gente cumpre a lei de Deus, mais feliz a gente é. E quanto mais a gente cumpre a lei de Deus, mais evoluído nós vamos ficando. Então, quer dizer, o ideal é que a gente evolua logo. Para a gente já estar feliz hoje, aqui e agora. E o mais rápido possível. Né? Então, que nós verdadeiramente nos esforcemos no bem. Para que a gente progrida mais rápido e alcance a paz de coração, a felicidade tão desejada por todos nós. Né? Então, no livro Domínios da Mediunidade, André Luiz fala o seguinte, que a gente precisa, para chegar nos cimos da luz, que ele chama, da vida, ele fala, precisamos de responsabilidade, sim. Porque precisamos assumir com responsabilidade todos aqueles deveres que Deus nos confiou antes de encarnarmos. Então, precisamos ter responsabilidade. Precisamos também de devoção à prática do bem. É aquilo, né, que eu falei, né? Fazer o bem todas as vezes que a gente tiver oportunidade. Diz que o cavalo passa arriado muitas vezes uma vez só, né? E se a gente perde aquela oportunidade, era aquela, acabou. Vai ter outra oportunidade? Vai. Mas aquela passou. Né? Então, que nós devemos aproveitar todas as oportunidades possíveis para a gente praticar o bem, com o objetivo não só de ajudar outra pessoa também, né? Lógico, né? Mas também de nos auxiliar no aprendizado que a gente precisa realizar aqui na Terra, né? Aí fala também o seguinte, sobre o amor ao estudo. Aí aqui eu lembro das duas asas da evolução, né? O amor ao estudo, que é o aspecto da intelectualidade, do progresso
intelectual. E depois fala assim, e esforço perseverante em nosso próprio burilamento moral, que é a vigilância necessária para o nosso progresso moral. Então, só aí a gente vai ter as duas asas para poder levantar voo rumo aos cimos da vida, como André Luiz escreveu aqui, né? Então, a encarnação é necessária para esses dois aspectos, o progresso moral e o progresso intelectual. E aqui fala o seguinte, que o progresso intelectual a gente alcança pela obrigatoriedade do trabalho. Então, aqui a gente vê que então está se referindo mais ao trabalho intelectual, ao trabalho do estudo, né? Que é trabalho. E depois fala o seguinte, e é o progresso moral pela necessidade recíproca dos homens entre si. E é verdade, todos nós precisamos muito uns dos outros. Não só sobre os aspectos materiais da vida, mas nós somos seres que fomos criados para vivermos em sociedade. Dessa forma, a gente é carente. A gente depende do amor do outro, a gente depende da consideração do outro, dependemos do outro emocionalmente, né, para vivermos bem, em plenitude, em alegria. E precisamos da energia dos outros do mundo. A gente precisa, porque quando a gente está num mundo onde essa atmosfera psíquica do mundo está sobrecarregada de energias ruins, de pessimismo, né, de dor, de tristeza, de desesperança, o que acontece com a gente? A gente absorve, porque não tem jeito, a gente não consegue controlar, né? Quando a gente ora mais e vigia mais os nossos sentimentos e pensamentos, a gente controla um pouco melhor, não é? Mas no geral a gente não consegue ficar sempre assim bem, não. Então, quando a gente cai por alguma tristeza, alguma raiva, qualquer coisa, o que acontece? Infelizmente, ali estamos nós, nos associando a energia ruim, energias, né, de desânimo, de cansaço, de desesperança, de tristeza. E então, nós precisamos das boas vibrações uns dos outros. Então, vamos pensar, se a gente precisa da boa vibração do outro para nos fazer crescer, para nos elevar, para nos dar ânimo, disposição, bom ânimo, então quer dizer que os outros precisam das nossas vibrações também, é claro. Então, uma das coisas importantes nós, enquanto seres humanos no mundo, que nós possamos lembrar que tudo é energia. A gente vive envolto em energias. Energias mais densas e energias mais sutis, mais quintessenciadas. O ar é energia, tudo é energia. Então, o nosso sentimento é uma energia que gera uma vibração, uma onda tal. Os nossos pensamentos também. Então, vamos para nos ajudar e para ajudar a todas as pessoas que circundam, né? Aliás, nem é só que circunda, não, porque a energia vai longe, gente. Energia, né, vai em outro mundo, inclusive, né? Quando a gente ora, é a energia da nossa vibração amorosa que vai até o outro mundo e chega quem tiver que chegar, não é assim? Então é muito forte. Nós temos, então, que tomar cuidado com os nossos sentimentos e pensamentos. E fazer todo o nosso possível para logo quando acordarmos, agradecer a Deus a noite que tivemos. Aí fala assim, Sheila, mas essa noite eu não dormi bem. Mesmo assim, né, assim, vamos agradecer então, pelo menos ter ficado um bocado acordado, mas sem dor. Né? Mas essa noite ainda, além de ficar um pouco acordada, ainda tive um pouco de dor. Gente, outro dia eu vi um relato de um médico, não sei se vocês viram, um médico que ele estava comentando que ele não sabia como era bom dormir uma noite inteira. Assim, ele não valorizava, porque ele sempre dormia muito bem. Até o momento que ele teve câncer e começou por dor, ficar muitas noites em claro. Então, ele deu esse depoimento dele, eu achei bonito assim, porque muitas vezes é normal a gente não valorizar. Assim, hoje eu já agradeci meus pés, a gente vai sair agradecendo, né? Mas e se eu não tivesse pés?
Então, assim, a gente tem que lembrar de agradecer as coisas sim, mesmo que elas não estejam 100%. Ah, vamos agradecer a saúde? Vamos. A nossa saúde está 100%? Não, gente, não existe saúde 100%. Né? De uma criança, um adolescente pode ser, né? Depois não. Mas nem por isso a gente não pode agradecer? Podemos. Né? Ah, minha noite foi 100%? Não. Normalmente as noites não são 100%. Mas vamos agradecer mesmo assim? Né? A vida tá fácil? Não. Tem vida fácil, não. Mas se a gente for esperar ficar tudo muito bom, sabe? Será que a gente agradece nessa vida? Então, o agradecer é uma das energias mais fortes, com maior potência que existe na humanidade. É tão qual a energia de amor. Porque o agradecer é uma forma de amar. Quando a gente agradece, é uma demonstração de amor a Deus, que nos deu aquilo. Não é uma forma de amar? É dizer assim, Senhor, eu tive uma noite que eu acordei, mas gratidão, porque eu consegui dormir 4 horas, não é? E eu quero te rogar que a noite que vem seja melhor ainda. Não é porque a gente está agradecendo, é que a gente não quer melhor, não. A gente pode agradecer e querer ainda um pouco mais, não é? Ah, eu quero, noite que vem, se Deus quiser, eu não vou dormir 4, vou dormir mais. Tá? Mas a gratidão é imprescindível para que as nossas vidas fiquem mais leves. Quando Mahatma Gandhi falou que eu e tu somos uma coisa só, eu não posso te maltratar sem me ferir, ele estava falando isso. Nós vivemos numa teia energética, vibratória, uma teia mesmo, grudados, ligados uns aos outros. Então, quando eu te maltrato, eu me firo, porque quando eu maltrato qualquer pessoa, essa pessoa sente dor. E quando essa pessoa sente dor, ela sofre. E o sofrimento dela permeia a teia, a rede magnética das ondas. Por isso que existe a lei de causa e efeito. Porque toda vez que a gente faz um outro sofrer e o outro sofrer, essa pessoa, ao sentir dor, a gente se vincula nessa dor com ela diretamente. E assim, como diz Gandhi, eu não posso te maltratar sem me ferir. Na verdade, quem a gente está ferindo somos nós mesmos. Eu ia falar indiretamente, mas não, gente. É diretamente. Nós estamos nos ferindo diretamente. Deixa eu ligar aqui. Faz um pouquinho de barulho. Então, aí fala o seguinte, pergunta, qual que é o sinal mais característico da imperfeição? E no livro dos Espíritos eles respondem que é o interesse pessoal, que as coisas, o interesse excessivo. Quando a gente fala de interesse, gente, todos nós temos interesse pessoal. A gente tem que comer, a gente tem que dormir, a gente tem que vestir, não é isso? Então, nós não estamos falando disso, não, isso é normal. Isso a gente tem que ir em busca dessa situação financeira adequada, que nos dê algum conforto, não é isso. Né? Nós estamos falando do apego. Tem mendigos que são apegados ao, por exemplo, aquele carrinho de mão que eles levam as coisas. Né? Tudo bem, que é a única coisa que eles têm. Né? Mas então o apego não tem relação direta com o volume de coisa que a pessoa tem. Muitas vezes nós não temos quase nada e temos apego ao que temos. E muitas outras pessoas têm mais e têm menos apego. Ou seja, sofre menos ao largar. Apego é isso. É o tanto que a gente há de sofrer se a gente abrir mão daquilo. E Jesus e o Espiritismo nos ensina que é necessário que a gente desapegue das coisas da matéria. Ou seja, é lógico que todos nós, se vier um furacão e levar a nossa casa com tudo, isso é óbvio que a gente há de sofrer, gente. É lógico, não existe outra forma. Mas assim, o tanto que a gente é apegado, muitas vezes define como que a gente vai viver depois de desencarnar. Tem pessoas que são tão apegadas que esse espírito fica centenas de anos na fazenda
que era proprietário, sem conseguir sair daquele chão, daquela terra. E muitas vezes aquela terra nem é mais dos herdeiros dele, não. E o espírito está lá vinculado, grudado naquela terra. Então, vocês estão entendendo? É desse apego exacerbado que eu estou questionando. A gente, quer dizer, morreu. Nada que tem aqui nos pertence. Então, acabou. Quando desencarnarmos, é desapegarmos, deixarmos ir, deixar ficar. Oi. Ah, muito bom. É. Verdade. O José falou uma coisa importante. Porque a gente sempre pensa assim, apego às coisas materiais. E ser humano não é matéria, claro que não. Né? Mas o apego não vai só pelas coisas da matéria, não. Então, muitas vezes, a gente que é pai, que é mãe, né, que é, sei lá, avó, fica com apego àquele ser humano que a gente ama. E quando esse ser humano parte, primeiro, muitas vezes, a nossa própria vida acabou, né? É um excesso de apego, porque nossa vida não pode depender da vida do outro nunca. Em vida, os dois. E quando um desencarna, e se o outro está excessivamente apegado, começam as obsessões. Aí fala assim, uma obsessão de alguém que ama? Sim. A pessoa ama tanto, tem tanto apego. Gente, amor não é apego. Tem gente que ama e tem apego. E tem gente que só tem apego e fala que ama. Quando a pessoa fala assim, eu matei por amor. Mentira. Quem ama não mata. Matou por apego. Matou por domínio. Matou por poder. Não matou por amor. Né? Então nós temos que prestar atenção. Nós devemos amar as pessoas e usar as coisas. Mas esse amar e usar, tanto um quanto o outro, tem que ter limite. O limite é qual? De eu não me prejudicar e não prejudicar o outro. De eu não desrespeitar o outro, de eu não passar do meu direito termina quando começa o direito do outro. Quer dizer, se um parente for embora, o meu direito termina quando o dele de ficar em paz começa, gente. A gente não pode tirar a paz da outra pessoa. Podemos rezar por parentes que desencarnou, claro, e vamos sentir saudade, óbvio, uma vida inteira. Mas é diferente sentir uma saudade, sabe que é saudade assim, ai meu Deus, por que Deus fez isso comigo? Não, é Senhor, ajude meu parente que eu amo tanto. Sabe, é com leveza, com pedir, com leveza, com carinho, com resignação, com bom ânimo. Então, para que a gente consiga se desapegar um pouco mais dessas coisas da matéria, né, para a gente ir em vida no mundo, nos preparando para a vida que continua após a morte do corpo físico, é importante, tá ótimo, obrigada. É importante que a gente entenda essa dinâmica da vida. Nós não estamos aqui, nós não nascemos aqui na Terra, a gente veio de outra vida, de outra encarnação. Nascemos para evoluir, vamos desencarnar, todo mundo, querendo ou não, mais dia, menos dia. Quando a gente desencarnar, a gente vai para um outro lugar, no além. Esse lugar tem relação direta com a nossa energia vibratória, a nossa evolução espiritual, o tanto de bem que a gente tem dentro de nós, o tanto de amor que a gente desenvolveu em nós. Então, quem é que vai definir o local onde nós vamos estar? Nós, nessa vida. Então, nós entendendo essa dinâmica da vida, entendendo que a gente ontem criou o nosso presente e que hoje estamos criando o nosso futuro, a gente fica mais tranquilo quando as dores na vida aparecem. Porque a gente entende, se hoje nós estamos passando por muitas dores, é porque ontem a gente fez plantios inadequados. Então, o que nós vamos fazer? Plantar coisas melhores hoje, para amanhã colher mais felicidade e mais paz nas nossas vidas, né? Então, Deus nos criou para vivermos em sociedade.
E longe da sociedade, a gente não aprende a viver e não cresce. Porque é nessa relação um com o outro é que eu aprendo a te tolerar, você aprende a me tolerar. Eu aprendo a te perdoar, você aprende a me perdoar. Mas é só na relação. Se você ficar lá no meio do monte, no meio do mato, você não vai ter com quem ter esses embates na vida. E é isso que vai, né, polindo as nossas arestas, para que a gente vá se tornando uma pessoa mais paciente, né, mais fraterna, mais humana, mais valorosa. Aí no Evangelho segundo o Espiritismo fala o seguinte, que a perfeição está toda na caridade. E que nenhuma caridade teria como praticar o homem que vivesse isolado. Então só aí a gente já vê, né? Que unicamente no contato com os semelhantes, nas lutas mais árduas, é que o homem encontra condições de praticar a caridade. Aquele que se isola, priva-se do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se, não tendo com que pensar, senão em si próprio, a vida dessa pessoa se torna de um egoísta. Então, e a gente entende que se o objetivo maior do ser humano é evoluir, sair da terra melhor que chegamos, e a gente só evolui através do aprendizado, do amor, então, por isso que o Espiritismo fala que fora da caridade não existe salvação. Porque fora do amor não existe salvação. Porque a caridade é um sentimento abstrato, que se materializa na prática do... O amor é um sentimento abstrato, que só materializa na prática da caridade. Então, se a gente ama, a gente pratica a caridade. Então, por isso que o Espiritismo fala, fora da caridade não há salvação. Né? Mas então, nós estamos falando aqui de maneiras pelas quais nós devemos nos comportar em vida para sairmos da terra melhor do que chegamos, não é isso? Para vivermos valorizando mais a nossa encarnação. Então, uma das coisas que foi dito é o cumprimento dos nossos deveres, porque é no cumprimento dos deveres é que a gente evolui. Né? Vivendo em sociedade e permitindo nos perdoar o outro, amar e assim, né? Fazer, aprender com a sociedade e com as coisas que a vida nos oferece. Mas para que a gente consiga praticar essa caridade que acabou de ser dita, né? Caridade, fora da caridade não existe salvação, porque fora do amor não há. Só que para que a gente nos permita agir dessa forma, de forma caridosa, é importante que a gente lembre do desapego que foi dito. O que é necessário, o que é supérfluo, é um outro ponto que a gente tem que lembrar de ver, né? Porque muitas das coisas que a gente tem em vida, na verdade, não são necessárias. São coisas supérfluas e que a gente se apega de tal forma a elas e que acaba a gente mesmo acreditando que sem aquilo a gente nem vive. Gente, muitas vezes é uma coisa completamente material, viu? Muitas vezes é uma casa que a pessoa se apega de tanta forma, fala, não, eu não posso mudar daqui, sabe? Algumas coisas assim que para outras pessoas seria simples, né? Mas, então nós temos que tomar cuidado, porque o necessário e o supérfluo é muito relativo, claro, igual tudo na vida. Mas, por exemplo, se eu for perguntar para um franciscano o que é necessário para você, ele irá dizer, eu preciso de um par de sandálias e 2 vestes. E lógico, comida e um lugar para morar, né? Mas nós não somos franciscanos, a gente não tem obrigação de nos bastar com um par de sandálias e 2 vestes. Porque a nossa vida é diferente, é outra vida. Né? E a sociedade, quanto mais a sociedade evolui, inclusive intelectualmente, mais do que moralmente, quanto mais essa sociedade avança tecnologicamente, principalmente, essa sociedade começa a exigir de nós termos coisas
que antes a gente nem sabia que existia. Um celular, por exemplo. O celular há muito pouco tempo atrás não existia. E não era necessário para ninguém, porque não existia. E agora que existe, virou necessidade primeira. Não estou questionando, porque é mesmo. Muitos de nós trabalham a partir do celular, não é? Então a gente realmente precisa, é o nosso ganha-pão. Mas o que eu estou querendo dizer é só para nós tomar cuidado. É cada um de nós tem que fazer essa análise de forma individual. O que verdadeiramente eu preciso? O que eu posso abrir mão? Eu posso abrir mão desse ressentimento? Ele é necessário ou ele é supérfluo? Vamos pensar, gente? Porque a gente tem que lembrar do passado, mesmo aquele passado que nos fez doer. Porque eu preciso lembrar daquele passado, não para reviver a dor, mas para eu lembrar daquele passado, porque se aquele passado me trouxe uma dor, eu tenho que lembrar para eu não repetir o mesmo erro do passado. Então eu não posso esquecer o passado. Eu tenho que lembrar. Mas eu tenho que lembrar do fato. Eu não posso incorrer nesse mesmo erro, desse fato, porque isso que eu fiz no passado provocou uma dor muito grande para mim. Então eu não vou fazer isso de novo. Tá? Então, ou seja, o fato eu tenho que lembrar só como uma forma de aprendizado. Mas eu não posso ficar lembrando da dor, porque senão eu não desapego da dor. Se eu não desapego da dor, eu provavelmente não vou desapegar da raiva da pessoa que me fez passar pela dor, tá claro? Então nós temos que desapegar, deixar ir. Eu fiz isso, a pessoa me fez aquilo. Então eu aprendi, não vou repetir o erro. Mas essa pessoa não podia ter feito isso comigo. Tudo bem, então não podia. Mas depende dela. Essa pessoa, ela que fez, quer dizer, eu não tenho governabilidade sobre isso. Então eu tenho, na verdade, que me desapegar. Falar assim, não, já passou. Aí, quando que a gente sabe que a gente perdoou? Não é quando a gente esqueceu, não. É quando a gente lembra sem sofrer. Então eu lembrei do fato, que eu não vou esquecer. Lembrei que eu não posso mais cometer aquele erro. Mas, quando eu lembro da pessoa que me machucou naquela situação, eu não sofro. Eu comento como um fato que ocorreu. E não com o fato, com o peso, a carga daquele sofrimento. É diferente, né? Então, isso também é desapegar. Isso também é escolher pelo necessário, pelo supérfluo. Não só, igual o José falou, não só em relação às coisas da matéria, mas em relação também às coisas que se tratam dos seres humanos. Né, das relações, igual esse exemplo que eu estou dando, né, de um fato que gerou sofrimento, né? Então, nós temos que entender, tem uma questão do Livro dos Espíritos que pergunta assim, por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? E eles respondem que não, o espírito também trabalha, né? E da mesma forma que o corpo. Então a gente entende que nosso corpo trabalha para a manutenção das coisas da nossa vida, e a nossa alma, que está dentro do nosso corpo, o nosso espírito, também trabalha para a nossa evolução. Então a reforma íntima é um trabalho do espírito, não é do corpo, é do espírito. Então nós trabalhamos, o nosso espírito trabalha estando encarnado ou desencarnado. Sempre trabalha. Então eles falam o seguinte, mas toda ocupação útil é trabalho. Aí quando eu vou olhar no dicionário o que é útil, útil é que tem necessidade, que satisfaz uma necessidade, que tem uma utilidade. Então a gente percebe que útil pode ser útil para o bem ou útil para o mal. Ou seja, tem uma utilidade, que isso pode ser para o bem ou para o mal. Então, quando a gente volta lá naquele exemplo que eu dei, dos pensamentos e sentimentos, quando a gente logo cedo emana um sentimento de desamor, de tristeza, de dor, de qualquer coisa, a gente está fazendo um trabalho energético para o mal. Não é, gente? É ruim pensar nisso, né? Que a gente está trabalhando para o mal, né? A gente lembra logo dos espíritos trevosos, né? Que fazem trabalho para o mal, né? Mas é tudo bem, que são males menos intensos, né? Porque nós não somos pessoas más. Então, mas quando a gente tem um pensamento ou um sentimento ruim, nós estamos trabalhando para o mal.
né? E acaba que aquela energia, pensamento ou sentimento, gera uma energia ruim no planeta. Então, nós temos que tomar cuidado para que o nosso trabalho mental, nosso trabalho espiritual, energético, seja sempre um trabalho para o bem. Quando a gente começar a sentir aquelas coisas, aquelas angústias no nosso coração e a gente começar assim, vir aqueles pensamentos ruins, sabe? Que a gente sempre tem, não é? Todo mundo tem pensamentos ruins, né? Quando vierem aqueles pensamentos ruins, o que a gente tem que fazer? Mudar o pensamento. Porque, gente, a gente não consegue deixar de pensar. Aí a gente acaba tendo que mudar o pensamento, substituir um pensamento por outro. Então, se eu estou pensando em uma coisa ruim, o que eu faço? Substituo por um pensamento melhor. Ah, voltei a pensar na mesma coisa ruim, o que eu faço? Faço uma oração. Ah, voltei a pensar na mesma coisa ruim, o que eu faço? Vou cantar. Entendeu? A gente tem que ir substituindo, né, os pensamentos ruins. Porque aí a gente vai, quando a gente assusta, a gente vai limpando a nossa aura, a aura mesmo energética, né? Então ficou claro que a gente pode trabalhar tanto para o bem quanto para o mal, mesmo que a gente não tenha a intenção do mal. Porque a gente não tem a intenção, a gente não tem intenção de nem nos prejudicar e nem prejudicar ninguém, claro. Mas não adianta só não ter a intenção. Se a gente fica com pensamento e sentimento ruim, a gente está trabalhando para o mal, sim. Para o mal nosso e para o mal, principalmente, das pessoas que nos cercam de forma mais próximas a nós. Tá? Quando Jesus falou, não vos afadigueis pela posse do ouro. Essa palavra afadigar significa sobrecarregar, estressar, cansar de forma excessiva. Então, o que Jesus nos pediu e o que o Espiritismo naturalmente nos pede é para a gente não estressar, não cansar, não sobrecarregar com o trabalho para o ganho da matéria, ou seja, a posse do ouro. O que é o ouro? O ouro é tudo que representa a matéria. É casa, é carro, é poder, é dinheiro, tudo. Tudo são ouros, tá claro? São coisas da matéria. Então, para a gente não nos afadigar. Falou alguma vez para não trabalhar? Hora nenhuma. O trabalho é lei de Deus. O trabalho é lei de Deus. Então, a gente tem que trabalhar. A gente não deve afadigar. Ou seja, assoberbar, cansar, estressar. Porque muitas vezes a gente perde tempo em vida em busca de coisa da matéria, que muitas vezes logo depois a gente vai embora e larga tudo. Então ele falou assim, não vos afadigueis pela posse do ouro, porque o ouro, o ladrão rouba, o rato rói. Vamos prestar atenção nos valores imperecíveis, que são os valores do espírito, que ninguém nos toma nunca, ninguém nos rouba. Então, a gente trabalhe e no transcorrer do trabalho para angariar as coisas da matéria, então a gente vai prestando atenção na aquisição das virtudes do espírito, que são imperecíveis. E que as virtudes a gente não deve desapegar delas, né? A gente deve desapegar de tudo aquilo que nos prejudica em vida, ou seja, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade. Isso sim, nós temos que nos desapegar. Isso sim é supérfluo em nós. Gente, interessante, né? O Paulo, o grande apóstolo, né? Ele falava, né? O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Mas o bem que eu não quero, esse eu não consigo, não faço. E ficava entristecido. Depois de 17 anos, ele falou assim, já não sou eu mais quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Ou seja, ele conseguiu desapegar desses defeitos, desses vícios que o prendiam. Porque quando ele falou assim, já não sou eu mais quem vive, ou seja, já não é mais aquele Paulo arrogante, bravo, teimoso, né? Com aqueles defeitos que ele tinha, já não era mais ele. Ele já tinha desapegado do ego, da sua persona, para fazer com que Cristo se exalasse através dele, vamos dizer assim. Já é Cristo que vive em mim. Ou seja, as atitudes crísticas
ele já estava tendo as atitudes Cristo. Por quê? Porque ele já tinha conseguido mudar o seu coração. Ele já era um homem melhor, né? Com menos vícios e mais virtudes. Então, é esse o processo nosso no mundo, né? Que a gente vá diminuindo, desapegando de tudo aquilo que não serve e nos apegando, acumulando aquilo que é bom para nós, tanto em se tratando de coisas da matéria quanto coisas do espírito. E em João 17 a gente vê a seguinte frase: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Eu acho isso muito lindo. Sabe por quê, gente? Muitas vezes tem época na vida que a gente pensa assim, nossa, mas é pesado, não é? Tem época da vida que é pesado. Aí a gente pensa assim, nossa, mãe, mas, gente, se nós estamos nesse mundo, é porque a gente era para estar nesse mundo. Se o mundo está mal, é porque nós estamos mais ou menos igual. Sabe assim, é lógico que no mundo tem espíritos trevosos, nós não somos trevosos, né? E tem espíritos bons. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, todo mundo está no lugar certo na hora exata. Nós não estamos no mundo errado, não. É esse que é o mundo que a gente merece estar. É um mundo de provas e expiações. É um mundo difícil? É. Mas, por enquanto, é esse mundo que a gente merece. Então, Jesus falou, não peço que os tires do mundo. Não, gente, a gente precisa desse mundo para evoluir. E quando fala do mundo, não está tratando do planeta Terra, não. Estou falando do mundo mesmo, da Terra aqui, da encarnação. Não peço que os tires da encarnação, que os leve antes da hora, não. A gente precisa ficar aqui o tempo todo que foi determinado pela espiritualidade. Mas peço o quê? Que os livres do mal. É diferente. Então nós conseguimos viver estando no mundo e não sendo do mundo. Estando no mundo e não nos enlamearmos, sei lá, nos sujarmos com a lama que está no chão do mundo. Estar no mundo, utilizando as coisas do mundo, da matéria, sem exageros, sem arrogância, sem preconceito, sem, né? Estar no mundo, mas sem desvario, sem excessos. Vivendo bem dentro das oportunidades do mundo que Deus nos concedeu. Aí, fala o seguinte, apesar de estarmos no mundo, não somos do mundo. De nós espera-se que vençamos o mundo. Né? E vencer o mundo, então é tudo isso que eu estou falando, né? Vencer o mundo é isso. Vencer o mundo é estar no mundo sem nos deixarmos sujar com as sujidades do mundo, não nos deixarmos misturar com falcatruas, com desonestidades, sabe, com injustiças, com qualquer coisa que permeie o mundo, mas que nós não façamos parte das sujidades do mundo. Que a gente esteja no mundo vivendo dentro de uma fraternidade, de uma paz, de um amor, de um respeito, de uma dignidade que nos faça mostrar que estamos seguindo Jesus. Porque seguir Jesus não é só falar que a gente segue, não. Não é só virar e falar assim, eu sou cristã. Né? Tentar copiar, né? Que é fácil copiar Jesus, gente. Se fosse fácil, todo mundo conseguia, né? É difícil, mas temos que tentar. Tudo. E tem uma musiquinha que fala bem disso, né? Fala assim, andar como Jesus andou, falar como Jesus falou, sentir como Jesus sentiu, viver como Jesus viveu. Difícil, né? Acho que sentir, falar, tudo é difícil, né? Porque Jesus viveu no mundo sem ser do mundo, sem se misturar, né, com as desonestidades e problemas do mundo da época, né? Inclusive Jesus foi o maior revolucionário que existiu na face da Terra. Ele mudou todo o pensamento
da história da humanidade. Ele dividiu antes e depois de Jesus. Ele era um verdadeiro rebelde, era um revolucionário. Ele virou e falou exatamente o contrário que as religiões ensinavam. As religiões ensinavam que a gente tinha que ir lá nos templos, dar dinheiro para o templo, para o sacerdote fazer o nosso pedido para Deus, não é? Jesus falou que não precisava disso não. Que nós todos somos filhos de Deus e que a gente pode orar direto para Deus. Ele não precisa de sacerdote, não. Olha, gente, que revolução. Ele tinha que... Mataram ele, né? Porque isso é muito revolucionário. Você mudar a ordem de pensar de todo aquele povo, não é? Então, ele virou... Antes eram todas as castas sociais, né? O escravo, as pessoas, os sacerdotes, os reis. Aí, de repente, ele falou, não, rei e escravo é igualzinho perante Deus. O que é isso, gente? O que é isso? Como que um rei ou um sacerdote, que era tido na alta hierarquia humana, quase que divino, vamos dizer assim, intocáveis, como que eles conceberam essa ideia da igualdade entre os homens? Então Jesus revolucionou o ponto de vista de todo mundo lá. E então, para nós seguirmos ele, hoje é claro que é muito mais fácil do que era há 2000 anos atrás, né? Que a gente ainda estava com essas ideias arraigadas na nossa cabeça, né? Hoje não, hoje a gente entende perfeitamente, e é muito fácil entender, que somos todos filhos de Deus, irmãos. Fácil entender. Agora, temos que não só entender, mas colocar em prática. Então, se somos verdadeiramente filhos de Deus, então qual que é o nosso proceder para com o irmão? É isso que muda, né? Não é a gente entender o que Jesus quis nos mostrar, é colocar em prática. E não é fácil mesmo, não, né? Viver como Jesus propôs que vivêssemos, com humanidade, com serenidade, com fé, verdadeiramente com fé, em Deus, em Maria, na vida, em nós. Quando Jesus falou, vós sois deuses, ele quis dizer o seguinte, tenham fé em vocês também. Não só fé em Deus e em Jesus e em Maria, não. Fé em vocês, que vocês podem muito mais do que vocês acham que vocês podem. Que podia fazer. Isso hoje a gente consegue entender isso. Mas era uma loucura entender um negócio desse. Né? Hoje a gente entende por quê. A gente pode. Tudo que eu faço, vocês podem. Não quer dizer que a gente vai conseguir agora. Mas a gente pode. Por quê? Porque a essência divina que Jesus foi criada foi a mesma essência divina que nós temos. Então, se Jesus fez, nós podemos sim fazer. A gente ainda não dá conta porque nós ainda estamos, né, numa evolução ainda precária, mas que a gente pode, indiscutivelmente podemos. E então, que a gente no mundo, a gente lembre, toda vez que a gente for tomar alguma reação, fazer alguma reação, fazer algo, o ideal é que a gente pare, respire fundo, acalme o coração, a princípio cala a boca, para não falar nada desprovido de razão, ou nada que seja de supetão e depois a gente vem arrepender, né? Então a gente cala, reflete, faz uma oração e depois fala. E todas as vezes que a gente for falar, a gente pensa antes assim, como Jesus agiria nessa oportunidade? É o que você falou, fazer o possível para viver como ele viveu. Jesus colocaria limite? Provavelmente, Jesus punha limite, tá, gente? Ele não era cordeiro manso, não. Na igreja fala, cordeiro que veio tirar os pecados do mundo, né? Sim, é um cordeiro quando precisa ser cordeiro. Mas é um lobo quando precisa ser um lobo. Tudo dentro de quê? Fraternidade e de amor. Lógico. Nós estamos falando de Jesus, né? Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, todas as vezes a gente para e pensa assim, como que Jesus agiria? Jesus agiria com preconceito? Claro que não, né? Ele foi aquele que mais nos conduziu
a não preconceito. Mas quando eu falo de preconceito, nós temos que tomar cuidado, porque preconceito extrapola muito o preconceito de raça, né, de cor, de religião, extrapola muito. Pois é, esse negócio é esquisito. Aí eles falam assim, então tem preconceitos muito esquisitos, né? Ó, por você ver, ter preconceito de artista. É que muitas vezes acha que é uma pessoa meio malandra, né? Vagabunda, que não faz nada. Então, assim, são muitos preconceitos. Gente, eu era chamada de leite azedo quando eu era menina. Então a gente acha que é só gente negra que tem Não, o branco também. Ele recebe preconceito. Então, assim, preconceito todos são péssimos. Não tem que ter preconceito de nada. De nada. Cada um é do jeito que cada um é. E acabou. Não é? E ninguém é melhor do que ninguém porque é de um jeito ou de outro. Então, toda vez que a gente for fazer qualquer coisa, vamos pensar como Jesus agiria. O que Jesus falaria? Ou ele ia calar neste momento? Ou ele ia falar? Ou seja, aí a gente vai perceber que as nossas condutas vão ficando mais adequadas para os ensinamentos dele. E a gente tem, estando no mundo, mesmo não sendo do mundo, porque nós não somos daqui, nós estamos de passagem, né? Mesmo não sendo do mundo, estando no mundo, nós temos que cuidar do nosso corpo. Sim, porque o corpo é o maior instrumento de progresso evolutivo. Então nós temos que não sobrecarregá-lo com nada. Quando eu falo com nada, não é só com bebida, com drogas, com comida, não. É sobrecarregar com excesso de preocupação, com excesso de nervosia, com excesso de medo. Aí eu estou tentando, quando eu aprender eu te ensino. Por enquanto eu só estou falando. Aí depois eu vou aprendendo, entendeu? Dizem o seguinte, que quem fala é a pessoa que tem mais probabilidade de conseguir aprender. Porque eu falo com uma boca e ouço com 2 ouvidos, né? Então eu estou no caminho, olha, né? Um dia, mas por enquanto a gente vai falando e as coisas, quando a gente vai repetindo para nós mesmos, não é? Parece que aquelas coisas vão introjetando na gente. E quando a gente assusta, a gente está conseguindo fazer, nem que seja hoje. Aí amanhã esquece. Depois da manhã faz de novo. E assim um dia, aquilo vai vir. Como diz Emmanuel, é a perseverança, é a insistência, é a disciplina. Então hoje eu disciplino, ou seja, eu não tenho isso como hábito. Vamos supor que eu disciplino ser paciente, né? Aí eu disciplino hoje ser paciente. Aí amanhã eu já perco minha paciência, porque na verdade, vamos supor, não tenho, né? Tá. Aí eu perco a paciência. Aí depois eu disciplino de novo. Eu consigo controlar e ser paciente naquele momento. Aí depois de novo, não. Mas chega uma hora que a gente vai disciplinando, vai acostumando o nosso cérebro, a nossa mente a disciplinar aquela como é que chama? Aquela atitude que muitas vezes vai fazendo. O hábito vira uma segunda natureza. O hábito é uma segunda natureza. Então, aquelas reações, aquelas atitudes e reações que eu vou disciplinando, vai chegar um momento que vira um hábito. Acabou. Virou uma segunda natureza. Aí eu não vou mais precisar disciplinar. Por quê? Porque eu já me eduquei. Eu já eduquei o meu espírito. Eu já eduquei as minhas reações de tal forma que eu, na verdade, quando eu assustar, eu já sou uma pessoa calma. Eu já não tenho mais que prestar atenção para tomar uma atitude calma. Eu já sou calma. Né? E é assim que a gente vai modificando. Mas é falando mesmo com a gente o tempo todo e prestando atenção. Vigiando, nos policiando. Né? Então, os ascetas, eles têm por hábito menosprezar o corpo. Tipo assim, eles acham que só o espírito tem valor. E os materialistas, ao contrário, acham que o espírito não tem valor, que só a matéria tem valor. Então, tá tudo errado. As duas coisas têm valor, tanto a matéria quanto o espírito. Né? Então, nós temos que valorizar o corpo que Deus nos deu. Ficar com esse corpo o maior tempo que for possível na Terra. Porque quanto tempo mais a gente ficar em vida,
maior é a possibilidade da gente evoluir através do nosso corpo, né? Então, e eu vou ler. Então é isso, é valorizar o espírito, porque somos espíritos e estamos encarnados, e valorizar também o corpo, já que o corpo é o maior instrumento de progresso evolutivo, tá? E eu vou ler um trecho que está no livro Caminho, Verdade e Vida, que fala de uma outra coisa que é extremamente importante nessa nossa vida na Terra, que é sobre a prece e a oração. Aí Emmanuel nos fala o seguinte: de vez em quando surgem grupos religiosos que preconizam um absoluto retiro das lutas humanas para os serviços da oração. Nesse particular, entretanto, o mestre é sempre a fonte dos ensinamentos vivos, né? O nosso mestre como o nosso roteiro, né? Como esse caminho que a gente deve seguir no aprendizado da vida. O trabalho e a prece são duas características de sua atividade divina. Jesus nunca se encerrou à distância das criaturas, com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que lhe iluminavam o coração, mas também cultivou a prece em sua altura celestial. E realmente, em todas as histórias de Cristo, a gente vê sempre um Cristo junto do povo. Ele saía para orar. Vocês lembram? Ele até falava assim: eu estou precisando de um tempo para conversar com o Pai. Ou eu estou precisando de um tempo, eu vou para o monte. O monte tem muito essa representação simbólica, né? De algum lugar que a gente sobe, eleva para estar mais próximo a Deus, né? Então Jesus sempre fazia esse movimento, mas era lá em oração e aqui em trabalho. Aí ele continua: se alguém permanece na Terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto nas expressões evolutivas, pelo trabalho que foi convocado a fazer. Gente, eu adoro essa palavra, tem umas palavras bravas, mas que eu gosto, sabe? Eu acho que eu sou meio rebelde assim de natureza, então eu adoro essas palavras assim, porque põe a gente no trilho, né? Porque, olha, vamos ver que palavra que é essa que Emmanuel usou. Convocado a fazer. Se eu viro e falo assim para você: você vai lá em casa tomar um lanche esse domingo? Eu estou te fazendo um convite, não é? Se você virar para mim e falar assim: não, Sheila, não deu, fiquei com preguiça. O que vai acontecer? Nada, né? Mas se eu virar para você e falar assim: eu sou sua chefe, tá? Lá na sua empresa. Eu falo assim: você está convocada para uma reunião às 3 horas da tarde. Se você virar para mim e falar assim: não, Sheila, eu estou cansada dessa reunião dessa empresa, eu não vou não. Você pode fazer isso? Não deve, né? Pode, você pode, mas você não deve. Assim, se você quiser pedir demissão, você faz, né? Aí o que aconteceu? Ela foi convocada, ela não foi convidada. Ela pode negar? Pode. Aí o seu chefe também pode virar e falar assim: então tá, você passa no Recursos Humanos e eu vou fazer seu acerto. Acabou. Não é assim? Então a gente pode tudo, mas nem tudo nos convém. Não é assim que Paulo nos ensina? Tudo nos é lícito, mas nem tudo edifica. Então quando a gente é convocado, a gente é convocado. Quer dizer que nós estamos sendo convocados como trabalhadores de último minuto? Estamos sim, gente. A gente pode não trabalhar? Pode. Mas nós vamos tomar bomba. A gente vai ser mandado embora. Não é um convite, entendeu? Que eu posso simplesmente falar: eu não vou e ficou bacana por isso mesmo. Não é um convite, não. É convocação, a gente tem a obrigação de ir. E se a gente não for, que a gente tem direito, a gente vai assumir as consequências dos nossos atos. É simples assim. Então, eu vou ler de novo. Se alguém permanece na Terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto. É isso que eu falo sempre. Sair da Terra é melhor do que chegamos. Nas expressões evolutivas, pelo trabalho que foi convocado a fazer. Então, quando a gente nasce, a gente é convocado, muitas vezes, a criar um filho excepcional. A gente, quando nasce, a gente é convocado a ter uma profissão, muitas vezes, difícil, que vai nos demandar muito. Antes da gente nascer, a gente é convocado, a gente não é convidado, não. A gente é convocado a, por exemplo, cuidar de uns pais que depois vão ficar doentes, dementes.
Não é convite, não. Mas eu posso simplesmente pegar aquela criança excepcional e não cuidar, não posso? Posso. Eu posso pegar aqueles pais dementes e não cuidar? Posso. Me é lícito. Mas, gente, sinceramente, me convém? Porque quando a gente é convocado, a gente é obrigado a fazer. E se não fizermos, nós teremos consequências que depois nós teremos que enfrentar, porque nós não assumimos as obrigações que nos foram confiadas. Então, que nós possamos, nessa vida, né, assumir todas aquelas obrigações que nos fomos confiadas. E ele fala o seguinte: e pela oração, o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. Olha que lindo. Antes de trabalharmos, a gente ora para receber do mais alto a santificação para o trabalho que a gente vai executar. Esforço e prece completam-se no todo da atividade espiritual. A oração ilumina o trabalho e a ação, ou seja, o trabalho é como um livro de luz na vida espiritualizada. Cuide dos teus deveres, porque para isso permaneces no mundo. Aí a gente pensa, não, eu achei que eu vim cá a passeio, né? Não? Quer dizer que a gente permanece no mundo para cumprir com os deveres? Ó, interessante, né? Então nós não estamos aqui a passeio não, gente. Nós estamos aqui para cumprir com os deveres, porque só os deveres nos fazem evoluir. E a gente está aqui para evoluir. Então, aí eu penso assim, mas como é que eu vou ser feliz na Terra se eu estou aqui na Terra para cumprir com dever? Gente, a gente pode cumprir com dever com peso, ou pode cumprir com dever por prazer, não pode? Por lazer, ou por... Não estou dizendo nem é lazer, mas assim, com leveza. É isso que eu queria dizer. Então, a forma como a gente cumpre o dever vai depender de nós. Né? E isso vai definir se a gente vai conseguir ser feliz ou viver em paz ou não. Então depende de nós. Aí ele completa assim: cuida dos teus deveres, porque para isso permaneces no mundo, mas nunca te esqueças desse monte, localizado em teus sentimentos mais nobres. Ou seja, o monte não é físico. Localizado no sentimento mais nobre. O monte é o quê? É um local que nos eleva em espírito, né? A fim de orares à parte, recordando o Senhor. Então, quando ele fala o seguinte, mas nunca, para que a gente nunca esqueça desse lugar de oração. Gente, porque se a gente não orar, a gente não dá conta de permanecer feliz nos trabalhos que Deus nos convocou a realizar, não. Né? Então, e é só mesmo indo no monte dos nossos sentimentos mais elevados, orando, trazendo do mais alto essa força, essa coragem, essa energia, essa luz, essa paz do alto, só assim que a gente consegue verdadeiramente exercer o trabalho que Deus nos confiou, com mais leveza, com mais alegria, com mais segurança, com mais confiança de que vai dar tudo certo, mesmo que naquele momento esteja difícil, né? Então, que nós possamos viver dessa forma, né, boa, né, na vida, para a gente ir aos pouquinhos angariando, cada dia um pouquinho mais, a nossa sabedoria, a nossa iluminação interior, pessoal, para sairmos da terra melhor do que chegamos e conseguirmos cumprir com os nossos deveres com a maior leveza possível, para vivermos uma vida mais feliz, mais calma, mais digna, mais valorosa, com mais moral, com mais ética, mais solidariedade e mais amor a nós, ao próximo e a Deus. Muito obrigada a vocês, gratidão à casa pelo convite, gratidão a vocês que estão assistindo aí de casa, né? E eu agradeço meu anjo da guarda, agradeço os mentores, irmão Mateus e Tomás, e agradeço ao meu mestre Jesus pela oportunidade do trabalho. Assim seja.